tanto, né? E acabou com vitória do Madureira pelo placar de 2-0. A Natália Lara acompanhou esse jogo com o Ramon e o Carlos Eduardo Lino e contam pra gente como foi. Chega mais, Natália. Fala, Diniz! Vitória importantíssima pro Madureira no Campeonato Carioca, 2-0 sobre o Botafogo. E olha, o clima no final da partida, né, ficou muito tenso, porque a torcida tava muito participativa em Cariacica, torcedor pedindo jogadores, se empolgando com as jogadas importantes do Botafogo, só que aí, naqueles minutos finais, o negócio ficou complicado. O Madureira mereceu muita vitória, né, quebrou um jejum aí de 5 anos, não vencia o Botafogo desde 2020. Muito bem acompanhado de Ramon Mota, de Carlos Eduardo Lino. Meninos, o que dá pra gente falar desse jogo? Vamos vendo os lances da partida. Um abraço aos amigos. Tem o jogo e tem o contexto. O jogo é de uma vitória incontestável do Madureira. O Madureira jogou mais que a equipe do Botafogo, mereceu vencer. O contexto é o que o Botafogo está fazendo, sem treinador, contratando jogadores, remendando a equipe e colando dentro do Campeonato Carioca o que ele pode. Mas vamos falar do jogo, né, Ramon? É isso aí, Lino. Primeiro, Diniz, amigos, boa noite, bom troca pra vocês. É mais um jogo abaixo do Botafogo. Já tinha sido abaixo contra o Nova Iguaçu, né? E aí, obviamente, tinha a questão do contexto da logística da final, um campo pesado, botou a equipe titular, a equipe estava cansada, ok, não rendeu. Hoje também não. Botafogo muito sem ideias de jogo, ideias pra finalizar, ideias pra se defender, transicionando de uma forma defensiva muito desorganizado, né? Eu tô com o Lino também. O Madureira fez um bom jogo, muito inteligente, deixou a bola pro Botafogo, entendendo que o Botafogo ainda não tem o entrosamento ideal, ainda não tá no ápice, né, físico e tático do jogo, e explorou bem os contra-ataques. A bola do Fubá aí, o Fagninho, que foi um personagem importante dessa partida, antecipando não, né, correndo nas costas do Alex Telles e conseguindo achar esse espaço. O Madureira, né, Lino, bem treinado, como você falou, mas o Botafogo pode mais e precisa mais, né? É principalmente porque, bem ou mal, você tem um trabalho feito pelo Carlos Leiria desde o início do ano, aproveitando jogadores jovens, esperando depois os mais experientes, e o trabalho vai ganhando volume, mas não consegue ter eficiência. Não conseguiu, em especial na partida de hoje, praticamente no segundo tempo mesmo. Tem essa falta que o Patrick de Paula bate, tem uma ou outra chegada do Botafogo, mas no mais é um jogo travado, arrastado, lento, que vai sendo aproveitado pela equipe do Madureira, né? Que chega em vários contra-ataques, poderia até antes ter ampliado esse placar, de um Botafogo ansioso, sem imaginação e principalmente sem qualidade, né? Porque você não tira mais nada desse coletivo aí. Esse é um time que não vai se ver durante o ano. Esse é um time que não tem nem como você exigir que ele tenha progressão, esse time que está em campo. Mas o trabalho num todo poderia estar mostrando um pouquinho mais. O Igor Jesus, que você vê fazendo essa jogada, entra no final do jogo, faz um barulhinho, mas não consegue grande coisa. Muito lento, o Botafogo trocando passos muito lento, né? Muito estático, os jogadores estão jogando bem sem a bola também, né? Se ele tiver arrancado o Evandro agora, o Nilton poderia ter dado uma matada na jogada e ter falta. O Danilo sobra pro Celcinho fazer, o Cauã Coutinho, perdão, fazer esse segundo gol. Mas é isso, o Botafogo precisa ser um pouco mais vertical, precisa jogar um pouco mais sem a bola, falta ideias, falta técnico, né? Eu entendo o texto de querer escolher da maneira certa, está buscando o nome que se encaixe com a ideologia que ele tem de jogo pro Botafogo, mas tem que acelerar. O Botafogo necessita de um técnico. Até porque tem pela frente agora o Flamengo e o Boa Vista antes de enfrentar o Racing pelo primeiro jogo da Recopa. Depois ainda enfrenta o Vasco pela última rodada da Taça Guanabara para depois voltar, né, a enfrentar o Racing no segundo jogo e derradeiro jogo, que joga em casa, inclusive, né? Bom, é isso, meninos. A gente deixa pra vocês esse debate desse jogo, essa vitória importante do Madureira. Valeu, obrigado, Natália, pelas informações. É um começo de ano atribulado, né? Claro que o torcedor do Botafogo tem se apegado muito às declarações do técnico, que pra ele a temporada só começa lá no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Até aí eu concordo, não dá valor pro Campeonato Estadual, tá tudo ótimo. Acho que o torcedor, né, pelo menos alguns com os quais eu converso, reclamam é de que a essa altura da temporada era pelo menos necessário o Botafogo ter um técnico, jogar com as reservas do Carioca, ok, é uma opção. Agora o Botafogo precisava ter um técnico, precisava já estar com um elenco mais robusto, né? Tá contratando jogadores promissores, jogadores que eu acho que são boas apostas, por exemplo, tá trazendo o Nathan Fernandes, um ótimo jogador do Grêmio, uma promessa, um jogador da seleção brasileira sub-20, trouxe o zagueiro Joaquim, também é outro jogador da seleção brasileira sub-20, caras com potencial para crescimento, depois possível revenda, né, no futuro. O problema é que a gente já está em fevereiro, daqui a pouco tem a decisão da Recopa, o time não tem treinador, o banco de reservas é carente de opções nessa altura, né? Foram 12 os jogadores que deixaram o Botafogo no ano passado, então acho que é isso que preocupa o torcedor, não o Campeonato Brasileiro, o treinador até lá vai estar lá, já tudo mais, mas era para o treinador estar aqui montando o time, né, e preparando para o que vem pela frente, pelo menos é o que eu penso. Sabe o que é, Felipe? É que eu acho que quando um time começa a desencaixar, você coloca em risco muita coisa. E o Botafogo, ele vem de uma partida muito boa, né? De uma identidade, DNA, todo mundo sabe como o Botafogo joga, o que o Botafogo acredita, aposta nesses jogadores, enfim, numa característica de jogo. Mas inicia a temporada, mesmo com um time alternativo ou jogando com o time titular, a gente percebe que as movimentações que faziam o Botafogo ter em algum momento, no ano passado, em vários momentos no ano passado, o melhor futebol do Brasil, isso vai se perdendo pouco a pouco. Sem ter um treinador na beira do campo, essa essência ela vai se perdendo. E aí? Eu acho que esse é o principal ponto. Não é nem deixar o Carioca de lado, acho que uma equipe que foi campeã brasileira e campeã da Libertadores da América pode dar o luxo de fazer isso sim, pode priorizar o restante do ano sim, a temporada é longa, o estadual atrapalha essa temporada, a meu ver, então tá tudo certo quanto a isso. Quer esperar um pouco mais pra contratar jogadores, porque ali na frente vai ter um melhor momento de janela, porque agora tá tudo inflacionado, também concordo com isso. Mas você não tem um comandante pra assegurar um modelo de jogo, pra ele tá lapidando, pra não deixar se perder a essência que fez o Botafogo campeão, eu acho que isso é grave. Acho que isso pode influenciar bastante, porque pode ser que chegue esse treinador, com um time já totalmente desmantelado, você fazer esse time criar liga de novo é muito complicado. A gente vê como é difícil, às vezes, uma equipe que tem recheado de talentos, como é difícil fazer esse time jogar bem. Não é fácil. Futebol a gente estuda bastante, mas tem algumas coisinhas assim, que é do jogo mesmo, que é jogando, que é em campo, que a gente percebe. Então acho que esse é o principal perigo que hoje o Botafogo enfrenta, de estar vendo pouco a pouco aquele bom futebol de extrema qualidade, de movimentos automatizados e ir se perdendo aí ao longo das rodadas. E a Jéssica falou sobre a questão de perder o jeito de jogar que o Arthur Jorge colocou.
Sim. Qual é o treinador que vai chegar? Isso foi um treinador diferente. Estavam namorando o Tite. O Tite tem ideias completamente... O Tite tem ideias completamente diferentes do Arthur Jorge. Então, assim, qual é o Botafogo dessa temporada? Porque a gente fala sobre estar perdendo a sua essência de 2024. Mas qual vai ser dessa temporada? Por isso é importante ter alguém, né, pra dar a cara, ou a continuidade, ou dar a cara, ou começar já o planejamento, porque o treinador ele participa até das contratações. É legal quando o clube tem sua ideia, sua identidade de jogo, e o treinador vem e respeita isso, mas muitas vezes não é. Cada um tem o seu estilo, o seu padrão de jogo. O treinador deveria fazer parte da montagem do... O Carlos Leiria, né, enquanto não há um técnico titular, um oficial, o Carlos Leiria é o técnico interino, vai levando o time nessas passagens, e hoje, depois da derrota, explicou o planejamento do clube depois de perder para o Madureira por 2-0. Vamos acompanhar o Leiria. Nós planejamos bastante essa pré-temporada, porque não é uma situação simples. A gente tem que entender que é uma equipe que está jogando... começou a treinar no dia 14, outros jogadores iniciaram no dia 2 de janeiro. Então nós criamos um plano para que a gente possa treinar os nossos jogadores. No primeiro momento, aumentamos um pouco a minutagem de alguns deles, e para que nesse segundo momento nós pudéssemos ter semanas inteiras, né, para alguns jogadores. Então, por exemplo, os jogadores que atuaram na última partida, alguns inclusive vieram, mas não entraram, e outros tinham uma situação porque jogaram menos tempo, foi o caso do Igor, e pôde entrar com uma minutagem reduzida, assim como o Alex e o Cuiabá. Nós já vimos com um plano sobre isso, porque a gente tem que cuidar do desempenho, procurar entregar resultado e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde física dos jogadores. É o que a gente tem planejado e é o que nós pensamos em fazer. E diante disso, agora a gente abre um período bom para que a gente possa treinar até o jogo do Flamengo com o pessoal que jogou contra o Nova Iguaçu, inclusive alguns que não vieram hoje. Uns estão em recuperação física do último jogo e outros já treinaram no CT normalmente, né, para que a gente possa ter esse laço de uma semana, bem como esses jogadores que possivelmente jogaram hoje e voltem a jogar no próximo final de semana. Tem uma minutagem, a gente consegue também ter um período para que eles descansem, para que eles recuperem do jogo, porque cada jogo gera um desgaste muito grande, principalmente início de temporada, contra equipes que já se preparam há mais tempo para esse momento. Então basicamente isso aí, conseguir gerar tempo para que a gente possa de fato treinar, e é o que a gente precisa nesse momento da temporada, treinar os nossos jogadores, e como eu falei, sempre buscando desempenho e resultado. O torcedor ele é movido pela paixão, e com certeza quando o resultado ele é adverso, como vinha sendo hoje um resultado adverso, ele vai se manifestar com todo o direito, porque vem para ver o Botafogo com essa memória, né, ainda da temporada passada. Ele vem para ver esse Botafogo, ele acostumou na temporada passada a vencer, a fazer bons jogos, e isso com certeza com o tempo vai voltar a acontecer. E eu como técnico do Botafogo, neste momento eu sou o técnico do Botafogo, enquanto não chega um treinador, eu sou o técnico do Botafogo, eu sou responsável por essa equipe e assumo a responsabilidade em termos de rendimento e desempenho, mas baseado em tudo que eu expliquei anteriormente. Tá aí então, Carlos Leiria, o técnico interino do Botafogo, falando sobre o planejamento. A situação do Botafogo é essa, a gente vai colocar a classificação na tela para vocês entenderem. Os 4 primeiros colocados avançam, né, para as semifinais. O Botafogo nesse momento é o 5º, tá? Mas o Nova Iguaçu, que é o 4º colocado, tem um jogo a mais e 1 ponto a mais. A classificação vai aparecer para vocês aí, ó. O Volta Redonda é o líder com 17, o Flamengo é o 2º colocado com 14, o Vasco tem 13, o Nova Iguaçu tem 13. Esses seriam os 4 classificados para a semifinal nesse momento. Lembrando que tanto o Volta Redonda quanto o Nova Iguaçu já fizeram... Rapaziada, vocês viram aí mais um pós-jogo, né? Após a derrota do Botafogo aí para Madureira. Agora com a classificação já atualizada, o Nova Iguaçu passa o Botafogo, 1 ponto de vantagem, 13 pontos. O Botafogo cai para 5º lugar, fica fora aí do G4. Tudo graças a esse planejamento, né? Esse treinador aí, interino. Esse foi o vídeo aí, galera. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações alvinegras. Fui.